Hoje nós vamos falar aqui sobre visibilidade de ameaças, e isso está obviamente muito relacionado à necessidade de evolução no monitoramento de ataques cibernéticos no mundo que nós vivemos, principalmente agora com essa mudança, essa fase de home office e tudo mais, onde os próprios ataques se tornaram cada vez mais estratégicos, inteligentes e adaptáveis. Então, uma abordagem tradicional para a segurança da informação já não é muito eficiente, principalmente no que nós falamos aí, no que tange a resposta a incidentes. Então, por isso, hoje nós temos aqui o time do José Paulo, que é o gerente do SOC, da ISH, e acompanhou muito aí essa evolução e essa mudança no comportamento dos ataques aí com o passar do tempo. O Graziani, que é o nosso gerente de engenheiros da RSA na América Latina e Conisul. Então, é o cara aí que está no dia a dia aí com novas tecnologias e soluções para ter esse tipo de visibilidade. Então, para seguir, toda vez que nós falamos de visibilidade de ameaças, nós sempre estamos falando de novas abordagens de segurança para gerar esse monitoramento efetivo. Porque num caso prático, tá, gente? Quando nós entramos num modelo de serviço e um modelo de serviço que é composto por uma solução de correlacionamento de eventos tradicionais, ela significa que ela depende do insumo das ferramentas e tecnologias de detecção que existem dentro do parque para gerar um alerta e aí desse alerta a área, a empresa de SOC ou a sua própria equipe de segurança tomar ações sobre aquele alerta. Mas o que ocorre quando é um ataque zero day, por exemplo, e que não gerou nenhum tipo de alerta? Se você não tem ferramentas avançadas de monitoramento de visibilidade, você não consegue gerar um evento sobre esse comportamento suspeito. E, porventura, você também não consegue realizar uma resposta sobre aquele ataque. Então, hoje no Brasil, um ataque bem sucedido, ele dura em média 6 meses dentro da empresa, tendo acesso às informações antes que a equipe de segurança da informação consiga identificar, responder e responder aquele ataque. Ou seja, em 6 meses, muito estrago já foi feito, muitos dados já foram roubados e daí por diante, tá? Então, toda vez que nós falamos de visibilidade de ameaças, nós estamos falando efetivamente em possibilitar uma resposta mais rápida e efetiva, reduzindo o custo operacional, tá? Então, o caso que nós estamos levando aqui é um caso muito comum, que acontece diariamente, principalmente aqui no Brasil. Nós somos o segundo maior criadores de phishing direcionados hoje no mundo, tá? Então, o ataque, ele vem de um hacker, que tem como objetivo ter acesso à folha de pagamentos de uma empresa, tá? Onde, através de fontes abertas, que é o LinkedIn, o Facebook, ele começa a pesquisar sobre a vítima. Qual seria a vítima? Pode ser uma pessoa da equipe do RH. Então, no caso, a vítima dessa simulação é um analista de RH que, através dessa pesquisa de bases do hacker nessas redes sociais, descobriu o cargo do analista, os gostos do analista, com quem ele trabalha dentro daquela empresa, tudo que era necessário para realizar uma engenharia social no ataque. Então, ele fez a elaboração de um malware ofuscado, ou seja, ele vai enviar um PDF onde tem um malware rodando atrás ali por e-mail, e o envio desse phishing direcionado ao analista se passa simulando ser um e-mail do diretor do RH. Então, o analista vai estar ali no dia a dia dele, na correria dele, e vai receber um e-mail de alguém se passando pelo diretor de RH, e muitas vezes no dia a dia dele, ele não vai verificar algumas coisas comuns desse e-mail, né? Então, por exemplo, ele vai ver aqui que o Júnior, que é o diretor dele, enviou um e-mail com um tema urgente, falando de cargos e salários, com um arquivo anexo, que é o folha de pagamentos.pdf. Se o nome do diretor está correto, o arquivo é um PDF, não tem nada demais. No dia a dia dele, ele vai até por costume abrir o arquivo sem nem perguntar muita coisa. E agora imagina na área de segurança da informação. Se esse PDF passou pelo seu anti-spam, por exemplo, não foi detectado como um arquivo malicioso pelo antivírus, por nada, porque foi um ataque extremamente direcionado. Esse e-mail que ele utilizou, o domínio, não está no blacklist que foi criado para fazer o ataque contra a sua empresa.
Se você tem simplesmente uma solução tradicional ou um SOC que trabalha com uma solução tradicional de CIEM, sem processos, sem ferramentas, para ter uma visibilidade sobre tudo o que acontece, esse é um e-mail legítimo que vai passar, o usuário vai executar esse PDF, e só depois que ele não entender o contexto, que porventura ele ligar para o diretor para perguntar o que foi esse e-mail, que ele vai entender que foi um e-mail falso. Só que nesse momento já foi infectado, já aconteceu o dano, já é uma resposta a incidente de um incidente que a área de segurança não detectou. Então, quando nós entramos numa camada de forense, uma investigação ainda manual, nós temos aqui uma cópia do tráfego. E na cópia desse tráfego já era um alerta no nosso sistema de detecção, porque no sistema de detecção que nós utilizamos, e eu vou mostrar aqui para vocês, ele faz um monitoramento de rede. Então, tudo que acontece, tudo que passa, independente se as soluções de defesa, que é o anti-spam, o antivírus, o IPS, tudo que está dentro da rede gerou ou não uma ameaça, aquela camada de rede, ela é o dedo duro, é a última camada de defesa, ela vai fazer essa análise. E como que isso aparece dentro do SOC? Isso aparece através de um desenho. Então, no desenho de fluxo de comunicação, é possível saber qual é o e-mail de origem, o e-mail de destino, os IPs envolvidos naquela sessão, tudo isso de uma forma muito clara e rápida. E quando você entra no detalhe, você consegue ter mais informações, o tipo de serviço, a origem, os servidores, os protocolos, a origem de destino de país, origem de ataque, de qual país está vindo, qual organização está hospedando aquele e-mail. Você consegue ir até um pouco além de saber, por exemplo, quais são as sessões de rede que fizeram parte dessa comunicação e remontar o e-mail original. Ou seja, sem acessar nenhuma outra solução do ambiente, é possível remontar todo o e-mail original que chegou de fora para dentro da empresa, ter acesso ao arquivo e começar uma investigação em cima desse arquivo. Eu vou mostrar agora isso na prática, mas basicamente o que nós temos aqui é um dedo duro. Então vamos voltar aqui num modelo um pouco mais tradicional de segurança física. Quando nós olhamos para a segurança física, o log, o CIEM tradicional, ele seria como um modelo do segurança que vai anotar o nome e pegar o documento de todo mundo que está entrando e saindo da empresa. Eu tenho ali um registro de nome, do nome da pessoa e horário. É isso que eu tenho no CIEM tradicional. Quando eu entro para essa camada de pacotes, é como se eu tivesse várias câmeras dentro da empresa acompanhando o passo de cada passo daquela pessoa dentro da empresa, a partir do momento que ela entrou, e tudo que ela fez dentro daquele ambiente. Então, aqui é como se fosse uma segurança moderna, física, já com câmeras, com reconhecimento facial, reconhecimento de ações dentro da empresa. Então, se a pessoa deixa uma mala e sai, é uma ação suspeita que seria detectada por uma empresa de segurança patrimonial avançada, e é isso que nós trazemos aqui para dentro. Então, até uma demo bem rápida aqui, dessa parte de investigação. A console do produto, nós fazemos aqui a autenticação, né? No caso, nós utilizamos o NetWitness da RSA, e até por isso que o Graziano também está aqui conosco. Lá direto na plataforma, nós já vamos ter ali a parte de resposta, onde ele lista tudo aquele comportamento em nível de rede que foi suspeito. Então, aqui nós já temos aquele comportamento daquele e-mail, porque aquele e-mail tem um arquivo que foi resultado como suspeito, tá? Então, imagina o seguinte, foi um phishing que passou, foi bem sucedido, e mesmo ele passando, nós temos a rastreabilidade de que isso aconteceu dentro da empresa. A origem, o destino, todo mundo. Agora, imagina num cenário prático, se tivesse mais de 10 pessoas recebido esse phishing. Nós teríamos aqui as 10 pessoas, os 10 IPs relacionados a esse incidente. Então, até a contenção dos danos, de quais foram os targets, eu teria isso de uma forma prática, sem ter interação com nenhuma outra ferramenta dentro do ambiente, tá bom? Então, aqui eu tenho as origens, tudo. Se eu quiser descer agora para uma camada mais investigativa, eu consigo começar a fazer análise do contexto. Então, eu quero abrir a seção de rede que teve aquele ataque.
Nesse cenário, o nosso analista consegue saber como foi a autenticação, quando ocorreu, todos os servidores envolvidos, toda a comunicação de requisição realizada nessa análise. E ele consegue também remontar o e-mail, que foi o que eu mostrei anteriormente. Então, aqui, por exemplo, o analista consegue ter acesso a todas as evidências daquele ataque. E, a partir disso, ele começaria a fazer a investigação. Isso se nós trabalhássemos, de novo, em um modelo tradicional. Com a possibilidade de termos visibilidade, nós temos alguns ganhos, e eu vou mostrar para vocês quais. O primeiro ponto, além de termos gerado a evidência, no entendimento da solução, nós não ficamos cegos, nós vimos o ataque acontecendo antes das próprias soluções de bloqueio ter sobre isso. Nós entraríamos aí no time do José Paulo, no time do SOC da SH, onde, teoricamente, teria que fazer uma resposta tradicional, manual. Verificar em base de conhecimento se aquele IP é malicioso ou não, verificar o arquivo de PDF em várias sandbox para verificar se aquilo realmente é um ataque ou não é, e aí sim trabalhar aí, efetuar as medidas de contenção necessárias, o bloqueio de um IP no firewall e daí por diante. Esse trabalho de investigação manual, ele gira em torno aí de 3 horas para cada tipo de incidente monitorado pela ferramenta. Só que aí quando nós temos essa visibilidade, nós temos mais contexto, nós conseguimos levar esse contexto para uma solução de orquestração. E aí nessa solução de orquestração, nós conseguimos melhorar efetivamente a visibilidade com as ações do time do SOC para reduzir aquele tempo de 3 horas em no máximo 5 minutos. E como isso acontece? Eu vou passar aqui num demo prático de uma resposta a esse tipo de incidente, tá? Esse incidente que foi gerado na ferramenta, ela vai automaticamente para a tela de orquestração, que é onde o time do SOC trabalha fazendo as análises de incidente. A partir do momento que o orquestrador recebe esse incidente, ele tem um playbook, que é um processo descrito para cada tipo de incidente. Então, aqui no exemplo, nós estamos mostrando na tela o checkpoint, que é o alvo, onde nós vamos fazer a contenção desse incidente, tá? Do incidente do arquivo PDF recebido no e-mail do diretor de RH, tá? Aqui no checkpoint, nós estamos mostrando que não tem nenhuma política de bloqueio, nada específico para esse tipo de incidente. E aqui no orquestrador, o analista vai pedir para realizar uma investigação. Nessa realização de investigação, o processo, que é o playbook de resposta, ele vai ser executado de forma automática, que existe alguma anomalia? Qual a origem do IP? Análise do arquivo em sandbox, 1, 2, 3, 4 sandbox. Análise de reputação dos IPs de destino. Tudo isso ocorre sem nenhuma interação humana da equipe do SOC. Então, reparem que a ferramenta de orquestração está validando esse insumo de rede de forma automática para dar um contexto de investigação ao time, ao blue team, ao time de resposta, muito mais rico, tá? Então, chegou no ponto aqui, que é essa telinha amarela, onde o time de resposta faz uma análise manual sobre o contexto, tá? E aqui no contexto, toda aquela parte automatizada já foi feita. Então, o analista, ele sabe qual a origem, os arquivos anexos, os indicadores de comprometimento. Então, aqui teve uma identificação em uma sandbox como malicioso e 3 como suspeitas. E aí ele consegue fazer toda essa análise sem precisar acessar nenhuma ferramenta externa. Em menos de 5 minutos, o analista já sabe se aquilo é algo malicioso ou não. Definindo que é algo malicioso, para esse processo específico, é um processo simples, ele vai realizar um bloqueio de IP no checkpoint. Então, o analista autoriza essa execução, o orquestrador automaticamente cria as regras de bloqueio. Então, aqui, nessa tela, nós vemos aparecendo aqui automaticamente os bloqueios através de uma integração entre um processo, entre pessoas, visibilidade e inteligência. Tudo isso integrado de uma forma rápida. Então, a partir de agora, o analista ele vai fazer um trabalho de forense de como foi o ataque, do porquê, qual era o objetivo do investigador. Mas a contenção do incidente já ocorreu, ou seja, não teve impacto ao negócio, não teve um roubo de dados. Por quê?
Primeiro item, tivemos a visibilidade da ameaça. Nós vimos a ameaça independente das soluções de bloqueio que existem no ambiente. Então, isso é um enriquecedor. Segundo, o nosso SOC foi alertado dessa ameaça. O orquestrador já fez a parte de investigação de forma automática para reduzir o tempo de investigação manual. O analista, através daquela investigação manual, tomou uma ação de contenção automática na ferramenta, ele possibilitou que a ferramenta seguisse seu fluxo de correção. A partir disso, é possível fazer uma investigação com a contenção do incidente, tá bom? Esse é o objetivo, e uma coisa bem interessante, tá, gente? É quando nós falamos dessa integração com ferramentas, nós estamos falando aí mais de 250 integrações. Então, quando eu venho aqui para a lista de integrações, nós temos aqui, por exemplo, N fabricantes diferentes, N fornecedores diferentes, onde nós conseguimos integrar com o ambiente, com as tecnologias que existem dentro de cada um dos nossos clientes, de forma a possibilitar essa resposta de maneira mais efetiva e rápida, tá bom, pessoal? E esse demo foi o objetivo de ser bem rápido mesmo, só para mostrar um tipo de incidente que não seria gerado por uma solução tradicional, onde acontece muito, em especial, em casos de ransomware, como nós fazemos a detecção e como nós fazemos as respostas, integrando a visibilidade com o sistema, tá? E aí, com base nessa demo, eu gostaria de chamar aqui o Graziani e o José Paulo. Vou abrir até um espacinho para que cada um deles se apresentem, tá? E entraremos aí nas perguntas, até dos participantes, já estou vendo até que já tem perguntas aqui, e gerar uma discussão também sobre essa visibilidade. Então, primeiro, por favor, Graziani, se pudesse apresentar, e depois o José Paulo, eu agradeço. Vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela participação, Dirceu, todo o time ISH, na verdade. Excelente demo aí, você já cobriu pontos muito relevantes. Do meu lado aqui, eu sou gerente do time de pré-vendas da RSA para Brasil e Cone Sul. Hoje eu gerenciei um time de praticamente 6, 7 pessoas. E estou aqui já há 4 anos, iniciando como um engenheiro core focado em NetWitness. Então, quando o assunto é operação de segurança, visibilidade, resposta a incidente, é um assunto que eu gosto bastante, conheço bastante aí para compartilhar com vocês. Perfeito. Beleza. Bom dia a todos. Sou o Zé Paulo, gerente do SOC. Como disse eu aí com o Graziani, então a gente troca figurinha o tempo todo, né? NetWitness é o nosso weapon of choice, é o nosso pouco com manteiga aí do dia a dia. Então acaba que a gente troca muita figurinha, troca muita experiência aí do dia a dia na nossa vivência, nossas aventuras diárias aí, Dirceu. Perfeito. Obrigado, pessoal. Então, vou até começar com a pergunta aqui do Ricardo, tá? Que foi bem legal aqui. Eu vou deixar aqui para os meninos, tanto para o Grazi quanto para o José, mas eu vou começar até respondendo, né? A pergunta foi: a ameaça passando pelos detectores básicos iniciais, o usuário clicando no anexo teria alguma ferramenta que detectasse após o clique e fosse tomada uma ação? Só para contextualizar, Ricardo, no nosso desenho de serviço, tá? Nós temos 3 coletores de zero day, vamos dizer assim. O log, que ainda é uma fonte de eventos, o pacote de rede, que é o dedo duro, seriam as câmeras, tá? E dentro do endpoint do usuário, nós também temos um agente que faz essa análise comportamental e que poderia tomar uma ação, seja ela integrada no orquestrador ou baseado nesse comportamento suspeito também, tá? Então, por exemplo, se é um ransomware e o arquivo é executado, ele começa a fazer uma leitura de vários arquivos de documentos de Word, de PDF, que é um comportamento padrão de um ransomware, ele ler, categorizar os arquivos, separar os arquivos e depois começar a criptografar, já seria também um novo insumo do SOC sobre a possibilidade de um ataque de ransomware, por exemplo, tá? Mas aí eu deixo para o Grazi e para o José Paulo, se eles quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Vou só complementar um ponto, assim, quando a gente fala de detecção, são várias camadas, né? Então, a gente fala de um processo inicial onde esse phishing entrou na rede, está na caixa de correio do usuário, então passou ali por um anti-spam e outras camadas, e no momento que ele clica, ainda esse acesso vai passar, se for buscar uma fonte externa,
ele vai passar por um gateway web. Se tiver algum tipo de execução, ainda você tem ali o antivírus ou o Next Generation antivírus para executar. Agora, o ponto aqui é que assim, a gente fala de ataques multistágio, ataques avançados, ameaças realmente complexas. Então, o objetivo da detecção, e obviamente depois a resposta a incidente, é cobrir, ser maior, mais amplo que a sua detecção. Então, no momento da falha da sua prevenção. Então, no momento da falha da sua prevenção, é ter a capacidade, através da visibilidade, de identificar o que aconteceu e tomar uma ação rápida. Então, eu acho que esse é um ponto adicional aí para a gente falar sobre ameaças avançadas e tudo mais. Aí só adicionando 2 centavos aí, é justamente isso, né? A gente tem que pensar em camadas, tem que pensar que o ideal era que isso fosse barrado por algum outro mecanismo de defesa, mas a gente tem que estar preparado para quando dá errado, né? Então, tem o plano B, beleza, tem o plano B, mas a detecção é importante justamente quando fura tudo. E o que a gente tem visto muito é cada vez a engenhosidade aí para o lado negro da força ampliando, né? Então, como o próprio exemplo aí de seu, vai lá, faz pesquisa em redes sociais, sabe quem é a pessoa, sabe com quem aquela pessoa se relaciona dentro da organização, e aí manda um e-mail estufado ou com um domínio muito parecido, recém-criado, você não vai bater ali nas camadas de defesa. E se não tem um nível de detecção dessa, até você conseguir fazer a contenção, já se alastrou demais, né? A pessoa chegou e, em vez de você fazer, no exemplo, numa estação de trabalho ou outra, no comportamento malicioso, você já pode ter passado pela empresa inteira e está lá há 6 meses, né? Então, a visibilidade é o elemento essencial, né? Falo bastante com o meu time, tem uma frase bem famosa, né? Que a inexistência da evidência não é a evidência da inexistência, é porque você não viu que não existe, né? Então, assume-se que não tem nenhum alerta lá na ferramenta do anti-spam, não teve nenhum alerta lá na ferramenta no IPS, por exemplo, significa que está tudo bem? Não, pode significar simplesmente que você não viu ainda. E aí é esse tipo de ferramenta que é o que a gente usa para fazer a prova dos noves, para investigar aquilo que não foi detectado por padrão. Perfeito. E é até interessante, né, quando nós falamos aquilo que não foi detectado por padrão, que quando nós trabalhamos com centro de operações de segurança, seja próprio da empresa, ou terceirizado, ou como serviço, enfim, nós vendemos efetivamente visibilidade, né? Eu quero monitorar a ameaça e gerar ameaça. Independente se eu estou coletando isso via log, pacote, enfim, isso é uma coisa. Então, acho que no seu dia a dia, Zé, qual é o ganho dessa visibilidade, assim, prático, vamos dizer assim? Visibilidade é tudo, né, Dirceu? Às vezes o cliente ou as empresas de trabalho falam, poxa, tive X incidentes de segurança. Que bom que você teve X incidentes de segurança. Significa que você conseguiu combater X incidentes de segurança, porque eles aconteceriam se você não tivesse essa visibilidade. E esse tipo de ferramenta traz para a gente no dia a dia a habilidade de fazer um post-mortem, de entender exatamente o que aconteceu, porque é nesse momento que a gente consegue gerar inteligência para se preparar para um próximo ataque. Então, fez a contenção, entendeu exatamente como é que funciona, você consegue adaptar as suas defesas num menor período de tempo para você estar preparado para um próximo ataque desse, porque com certeza vai acontecer de novo. É isso. E o time que atua desse jeito, Dirceu, a gente corre contra o tempo, né? Então, detectar um ataque e levantar a defesa em 5 minutos faz muita diferença do que se você fosse fazer em 5 dias ou que fosse fazer em 5 meses, né? Então, o tempo tá relacionado, né? E esse time, o objetivo dele é o quê? Apareceu um buraco no casco do navio, ele vai lá, vai fazer a solda, vai se preparar. Não. Naquele momento, é colocar um silver tape no buraco, garantir que o barco não vai afundar, para aí sim depois você conseguir fazer de um jeito como deve ser feito, né? Então, a orquestração está aí para ajudar,
O ser humano tem essa habilidade cognitiva de linkar os pontos, mas a gente tem limitação pela quantidade de pontos que a gente consegue linkar ao mesmo tempo. E aí vem a ferramenta para fazer esse Human Assisted Machine Learning aí do dia a dia. Sem ferramenta para fazer isso escovando na mão, na unha ali, nos bits e bytes, é impossível, impossível. Até porque muitos processos são repetitivos, né? Muitos processos de investigação, eles começam da mesma forma. Só complementando um pouquinho da questão de visibilidade, aproveitando aí esse ponto, que é bem interessante, assim, tem a questão da velocidade. Então, quando a gente fala de visibilidade, extremamente importante que você esteja próximo de tempo real ou em tempo real. Então, independente das fontes que você está coletando informação, nesses insumos para a plataforma que o SOC opera, é extremamente importante a visibilidade. Mas o segundo ponto, que aí a gente vai entrar um pouquinho ao longo aí do webinar, é a questão da cobertura. Então, a gente falou, por exemplo, de logs, né? Logs é um evento de algum dispositivo, alguma aplicação, algum sistema, e ele traz características mais superficiais do que aconteceu, né? Quando você começa a falar de ataques mais avançados, que vão durar um período, o hacker, né, o atacante, ele vai se passar por tráfego de legítimo, ele vai buscar formas de fugir desse log, desse volume gigantesco que é gerado de log. Quando a gente começa a falar de outras formas de você ter a visibilidade, então através da rede, através do endpoint, a gente está descendo muito mais, a gente está chegando num outro nível. E tudo isso começa a se completar, então você começa a ter uma visão 360, vários prismas para a mesma situação e começa a correlacionar tudo isso. Então, eu gosto de brincar assim, que o hacker ele pode até fugir de um log, mas ele nunca vai fugir da rede, nunca vai fugir de uma execução, instruções ali dentro da máquina, na memória da máquina. Então, está ali, o que está acontecendo está ali. Cabe aí o time e toda a expertise do pessoal da SH, do time ali do Zé, de identificar isso. Então, você acaba levando o jogo para um outro nível. O log, ele traz a informação de uma certa forma mastigada, isso é ótimo. Então, o log, ele é poderoso, ele tem informações extremamente válidas e é um dos pilares aí de visibilidade do SOC. Agora, quando a gente começa a falar de rede, de endpoint, você tem que conhecer de protocolo, você tem que olhar payload, você tem que ir a fundo. Então, exige um skill diferenciado, mas te possibilita fazer hunting, te possibilita realmente a ter uma detecção mais precisa, mais profunda, que depois vai voltar, né, no ciclo aí do SOC como inteligência e por aí vai. Então, isso é bem interessante. Bacana. É um conjunto, né, Grazi, que não existe bala de prata, né? E sempre vai ter um smoking gun, sempre vai ter ali uma arma do crime, né? A diferença é quão difícil vai ser de encontrá-la, mas sempre tem. E não tem jeito, rastro de rede não mente. Aí, quando você consegue combinar, você tem log, você tem a parte de endpoint, você tem a parte de tráfego, aí tudo isso faz com que a gente consiga detectar mais rápido, né, e de uma forma mais assertiva. Então, você levanta a hipótese e confirma a hipótese num tempo menor. Automaticamente, quando você faz isso num tempo menor, a sua contenção é mais rápida, a erradicação é mais rápida, depois você faz a preparação mais rápida e assim vai. Perfeito. E até complementando, né, quando você faz essa análise de comportamento de múltiplas fontes, você consegue correlacionar fragmentos daquele comportamento, né? Que às vezes no log você só correlacionaria uma parte, no endpoint só outra parte, na rede outra parte. Quando você joga tudo isso num único big data, vamos dizer assim, né? Um único data lake, você correlaciona isso com uma coisa única. Então você tem lá o mapa do ataque começo, meio e fim. Isso é bem interessante. E isso leva para a pergunta do Giancarlo Prudêncio. Nesse sentido de detecção zero day, baseado em quais comportamentos são tomadas as análises e decisões de que aquele comportamento é malicioso? Grazi, quer começar? Vamos lá. Eu acho que a gente comentou um pouquinho já. Na verdade, é uma soma de indicadores de comportamentos que vão chegar à conclusão final do ataque. Então, por isso que a visibilidade ela acaba sendo importante. Vamos falar um exemplo de repente, seguindo aí até a ideia do phishing, o próprio tráfego de um malware.
que aconteceu no ambiente chegou até a máquina. Então, eu conseguiria ver isso através de um log ou ter ali uma suspeita através do log, começar a fazer uma investigação na seção de rede e talvez até mesmo com a capacidade de reconstrução, pegar aquele arquivo e submeter a um sandbox, submeter a outras ferramentas para analisar. Mas quando esse arquivo chega no endpoint, a pergunta é, será que ele explodiu? Será que ele não explodiu? Que tipo de malware? É um ransomware? Ele está quieto ou ele já está em operação? Então, quando você começa a juntar todos esses indicadores de todas essas fontes, você tem uma visibilidade ampla, você está entendendo tudo o que está acontecendo, então permite uma tomada de decisão muito mais assertiva, muito mais rápida, né? E, obviamente, que vai contribuir ali para toda a visão do analista, do ponto de vista de contexto, para que ele seja bem assertivo. Então, são vários fatores, na verdade, que são levados em consideração. Perfeito. Quem quer acrescentar alguma coisa, José, ou tá tranquilo? E aí entra a inteligência da ferramenta para potencializar a análise humana, né? Ela vai juntar essas pistas, né, num painel, e aí o ser humano, naturalmente, vai levantar essa hipótese na cabeça e vai buscar a confirmação dessa hipótese. Pode ser que essa hipótese não se confirme, né? Ele identifique que seja um tráfego legítimo ali, mas ele já vai ter, de uma forma muito mais rápida, todos esses elementos para ele conseguir conectar. Se não tiver isso, e aí não tem jeito, pessoal, se não tiver isso, o ser humano não consegue fazer de uma forma eficiente o suficiente. Ele teria uma montanha de dados, gastaria aí uma quantidade de tempo, nível de esforço que não faria sentido. Então, a ferramenta vai entregar isso bonitinho, vai dar suspeita ali, falar, é uma suspeita. E, obviamente, a ferramenta vai traçar essa suspeita e cabe, né, não tem Skynet ainda, a gente cabe ao ser humano ali conectar os pontos e comprovar. Até uma coisa interessante, né, que aí você tem dois outros serviços, vamos dizer assim, que são correlacionados a essa questão de visibilidade. A primeira é a ameaça de marca, a ameaça de trade intelligence da empresa. Então, geralmente, quando você tem um ataque direcionado, muitas vezes você tem uma campanha disso na Deep Dark Web, onde você pode não saber o como, mas você pode saber que você pode ser um alvo baseado em uma análise externa, que ainda nem chegou na sua empresa, né? E aí o segundo momento é que, vou colocar aqui o número, tá? 25% foi o último relatório que eu vi dos ataques que tiveram uma certa de eficiência ainda entraram por phishing, tá? E aí você entra em um programa de conscientização de segurança da informação, do que fazer e do que não fazer, ali vinculado àqueles os usuários do dia a dia. Entrando aqui numa outra pergunta do Felipe Vieira, ele fala sobre o orquestrador. Igual um meio de integração com outros produtos. Eu conseguiria, por exemplo, conectá-lo a um aplicativo de honeypot e retroalimentar a inteligência do NetWitness com resultados avaliados no honeypot? Quem quer responder, fiquem à vontade. Eu vou começar e o Zé complementa. O objetivo, assim, até na hora que você estava apresentando aí a solução de orquestração, você comentou ali da quantidade de integrações. Então, ela já vem nativamente com uma série de integrações que vão fazer através de API REST, usando script em Python, em Java, depende muito aí da tecnologia utilizada. Mas, basicamente, todas as principais soluções de orquestração, e isso inclui, obviamente, a solução da RSA, nós conseguimos fazer integrações on demand, ou bring your own integration, como queira chamar, para justamente fazer essa interface, submeter alguma amostra, algum artefato, esperar uma resposta, anexar num incidente que vai, obviamente, enriquecer durante o início ali para o analista da triagem, né, como maior, trazendo ali mais informação para ele tomar a decisão, ou até mesmo num momento de evidência, então, como parte ali do playbook, eu vou trazer uma evidência, anexar nesse incidente para o post-mortem, então, você consegue fazer isso em vários estágios.
E aí a orquestração, né? E imagina, você está ali no processo de investigação, e aí você vai ter que checar a origem do IP, se é malicioso ou não. Aí você vai fazer isso numa fonte. Aí, pô, você tem que fazer um double check, você vai jogar numa segunda fonte. Aí você vai jogar numa terceira fonte, que é para ter certeza absoluta. Aí, assumindo ali, você vai ter que pegar aquele artefato, rodar no sandbox, colher o resultado, pegar aquilo ali, montar um relatório, enviar um e-mail, e assim vai. Então, tudo isso é o tempo. E como eu disse, o relógio ali, o taxímetro está girando, né? Então, se você consegue fazer uma automação, se você consegue, como o próprio nome já diz, orquestrar essas atividades para correr em paralelo, é o melhor caminho. E no final das contas, lá no pós-atividade, você retroalimenta para quando aquilo acontecer, aquilo que você fez pela primeira vez hoje pode ser executado pelo próximo analista como uma rotina mais fácil, né? Como a imagem aí do vídeo que você mostrou, disse, ele vai executando os passos ali, vai trazer tudo para o analista só dar uma validada ali, é o que é realmente, nas 3 fontes consultadas, o IP é malicioso, rodou ali sandbox, deu que tem, sei lá, um command control, bom, já vamos bloquear ali o IP no Firewall, não tem por que discutir. Parece simples, né? Assim, essas ações, como você comentou, eu olho uma fonte, depois eu olho outra fonte, é uma interface que eu abro, é outra interface que eu abro. Então, tem 2 pontos ali. Primeiro, o tempo. Só de você automatizar tudo isso, você multiplica a habilidade do seu analista em muitas vezes. Então, se um analista diariamente, eu tinha um dado do ano passado, acredito que vai estar mais ou menos no mesmo valor esse ano, que o analista dá conta aí de mais ou menos uns 30 incidentes no dia, no turno dele. Quando você traz essa camada de automação, ele vai conseguir trabalhar com muitos incidentes, né? Então, esse é um ponto fundamental. Quando a gente começa a falar de volume, só de otimizar o trabalho dele ajuda demais. E o outro ponto que a gente fala muito em orquestração e automação é a própria fadiga, porque você, como analista, você recebe um incidente de phishing, aí você segue todo um processo, abre, anexa uma evidência, verifica numa fonte, verifica em outra fonte. Aí, outro incidente de phishing, a mesma coisa. Então, chega uma hora que, das duas, uma, ou algum detalhe vai passar despercebido, ou o próprio analista vai falar, não, chega, eu não aguento mais isso aqui. Então, quando você traz a automação e a orquestração, você vai usar o melhor do analista, a capacidade dele de identificar contexto, cognição e tudo mais, para que ele já tenha todas as informações numa única interface e tome a decisão que tem que tomar. Então, hoje, quando a gente fala de SOC, a automação e orquestração é um dos fundamentos, junto com, obviamente, visibilidade, que é o principal, entre outros. Perfeito. Até complementando aqui o Felipe, né? Quando você tem, Felipe, também no modelo do serviço, que é no caso o SOC que o José gerencia, toda essa preocupação de integração com o honeypot, com bases de inteligência, tudo isso já está dentro do serviço. Então, o Zé já tem lá bases de inteligência externa, onde ele correlaciona as ameaças de N fornecedores diferentes. Já tem ali honeypot, brand monitor. Então, tem vários outros serviços que já integrados com orquestração e já faz parte do dia a dia operacional. Então, essa é uma das diferenças de quando você compra um produto e quando você contrata um serviço. Você tem não só as pessoas em 24/7, mas as tecnologias integradas, tá? E os processos já escritos também aí junto com a orquestração e tudo mais. Que quando você joga para fazer essa construção dentro de casa, o tempo de maturidade, o investimento necessário acaba sendo substancialmente maior. Por exemplo, só um SOC 24/7, para você ter uma posição, você precisa minimamente, o José me corrija que ele é o dono da área, mas é minimamente de 6 recursos. Fora a quantidade de servidores, quantidade de licenças, quantidade de assinaturas de bases de inteligência, para você começar a gerar algum valor. E se acontecer um ataque, por exemplo, de madrugada e você tem um recurso, não necessariamente você tem escalabilidade para responder aquele incidente. Já quando está no nosso modelo de serviço, se acontece, tem os times 24/7, sem modelo de plantonista, 24/7 real, aconteceu qualquer coisa, qualquer incidente de madrugada,
o José tem equipe ali para responder, para ajudar, para não deixar o impacto, gerar um impacto muito grande ao negócio, vamos dizer assim, tá? E aí entra bem no que o José falou. Primeiro você coloque o silver tape para segurar o buraco e depois faz aquilo a resposta bem estruturada, tá? E uma outra coisa bem interessante é que as integrações nativas das nossas soluções, tanto NetWitness quanto orquestração e daí por diante, elas trabalham com API. Então, todo o mercado está indo nesse modelo de REST API e tudo mais. Então, assim, o que não tem pronto é possível desenvolver. Então, é uma coisa bem interessante aí de flexibilidade também, tá? E aí eu vou até fazer uma outra pergunta aqui, o José Paulo. Quando você faz o consumo de inteligências de ameaças, tem um grande dificultador, vamos dizer assim, né? Porque nós temos o Brasil como os 3 maiores países do mundo hoje em questão de ameaças. É até assustador, mas nós estamos crescendo aí ano após ano nesse gráfico. E nós temos empresas com foco em inteligência nos Estados Unidos, com foco em inteligência na Europa, com foco em inteligência na Ásia. E no Brasil, eu não conheço nenhuma empresa dessas grandes gigantes com foco exclusivamente aqui no Brasil, né? E aí eu já entendo que já é um trabalho que você faz ali no dia a dia, com todos os clientes que você tem aí no portfólio. Você poderia falar um pouco disso? É bem por aí mesmo, Liceu. O bom do Brasil é o brasileiro, né? Mas essa capacidade nossa imaginativa aí também tem sido usada pro mal aí muito bem, né? O Brasil, estamos aí à frente, estou para te dizer que esses números aí tendem a se potencializar bastante. E, de fato, a gente aqui, quando a gente está falando de threat intel, análise de ameaça com contexto geograficamente disperso, a gente tem pouco conteúdo para o Brasil, de fato, né? Então, às vezes o que acontece é mais fácil em outros países, essa geração de inteligência, a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil, na América Latina, de uma forma geral, tá? E o que acontece? Bom, falando especificamente de SH, que temos clientes de tudo quanto é segmento, a gente tem uma bela fonte de inteligência, né? E ela é compartilhada entre todos os clientes que fazem parte do SOC, né? Então, um aprendizado, né, onde a gente deu o exemplo, quando vai fazer ali a resposta e no final descobre como e cria esse procedimento, isso é facilmente replicado entre todos os outros, né? Então, a gente acaba conseguindo gerar aí uma fonte de inteligência bem, bem rica para um mercado exclusivamente brasileiro, que não tem, né? Vai procurar, não tem. Faz o filtro e põe uma C cedilha no meio da busca, que você já vai reduzir aí e muito. E não tem nada em português, não tem um foco nas empresas brasileiras. Tem sido deixado pelas ferramentas, né, que tem um mercado, um foco mais nos Estados Unidos e Europa. E aí a gente, enquanto ISH, tem criado a nossa base aí, né? Tá grande. É um ponto de... Pode falar, Graça. Não, perdão, só complementando que assim, a gente falou já, obviamente, de visibilidade, de automação e orquestração, e aí a gente chegou em Threat Intel. Extremamente importante Threat Intel hoje no nosso cenário, até para conhecer o outro lado. Então, quando você começa a criar esse repositório, e depois vocês podem até confirmar aí o período, se não me engano, o Vision já existe aí há 3, 4 anos, todo esse tempo, toda essa maturidade, tudo isso que vocês vêm analisando em vários clientes, esse dia a dia de vocês vai construindo tudo isso, somado a feeds premium, como você comentou, olha, a gente tem aqui algumas assinaturas de feeds premium, eu também tenho, obviamente, os feeds dos fabricantes que eu trabalho, o que está aberto na internet, né, o iCint, open source, estão em blogs de fabricantes, às vezes até algumas comunidades nacionais, que você traz tudo isso para um grande repositório
e aplica algumas, existem alguns modelos hoje, né? Falamos muito aí do MitraTech, que é um framework espetacular, operacional, para identificar TTPs, né? Técnicas, táticas e procedimentos, ao contrário, técnicas e procedimentos. O antigo CyberQChain, que era criado pela Lockheed Martin. Alguns fabricantes, a própria RSA fala aí de modelos proprietários como o Diamond Model, que aí você identifica um comportamento e você associa isso a uma infraestrutura, a um autor, a uma vulnerabilidade, e começa a ver, bom, esse ataque está associado a uma campanha, essa campanha está associada a um autor. Como esses caras operam? O que eles costumam fazer? Deixa eu olhar essas outras técnicas que eles utilizam. Então, quando você começa a aplicar tudo isso, trazendo para a criação dos alertas, né, do conteúdo, e depois de forma mais proativa com hunting e tudo mais, você chega, obviamente, num outro nível de velocidade, de capacidade de detecção. Então, Threat Intel é extremamente importante, e tudo isso é criado com um certo tempo, porque existe um processo ali de curadoria, né? Nem todos os feeds trazem valor, às vezes ele não se atualiza na velocidade que o SOC precisa, então é um trabalho extenso que faz total diferença. E aí, complementando, Grazi, a gente tem esse contexto nosso nacional, né? Então, que é exclusivamente do Brasil. Você tem quando vai estar perto de liberar aí o saque emergencial. Vai ter certeza que isso aí vai fazer diferença para o dia a dia do SOC. Eleições, tem diferença para o dia a dia do SOC. Então, são coisas que a gente não vai ver, não vai receber de uma outra fonte e tudo mais, né? E a gente sabe, quando falando de Threat Intel, muita coisa não bate no perímetro da empresa. Então, a minha superfície de monitoramento passa a ser outra, muito mais ampla. Tem que ter contexto político, tem que ter contexto ideológico, tem que levar em consideração. A gente achar que é só por questões financeiras diretas ou por questão de espionagem. Não, a gente tem contextos muito mais amplos, hacktivismo aí atuando também. Então, enfim, o contexto vai ficando cada vez mais complexo, a superfície vai ficando cada vez mais ampla. E é o trabalho do SOC fazer esse enriquecimento, né? Você falou aí do MITRE, enfim, seguindo umas fases, por exemplo, de um ataque, e no processo de ativação nosso, a gente conversando com os clientes que estão fazendo essa interação, entendendo melhor como é que funciona o SOC, eles perguntam, poxa, mas aí como é que a gente fica sabendo a fase de investigação e tudo mais? Eu falei, não, nosso trabalho é justamente o contrário. Quando eu fizer a notificação, é porque eu já fiz todas as outras fases. Então, quando o SOC faz uma notificação, aquela notificação ela tem que ser levada em consideração. Eu já extrapolei o nível da hipótese. Eu já tenho quase certeza absoluta que aquilo ali é um item que tem que ter uma atenção, né? Então, todas as outras fases anteriores de análise e tudo mais já foram vencidas, já foram executadas pelo SOC, e aí só chega para o cliente ali a notificação, o alerta, a bandeirinha ali, enfim, de que precisa de uma ação. Ou já só a confirmação de posso executar e pronto. É interessante, né? Porque assim, um posicionamento da empresa numa rede social que por acaso desagrade grupo A, B ou C, já é um motivo para a área de segurança para o SOC aumentar ali aquela evidência de monitoramento sobre aquela empresa, né? E aí, quando você fala de inteligência de ameaça, aí entra um outro ponto que a visibilidade é importante, porque quando você tem fragmentos de informação, até a consulta naquela sua base de inteligência ela é mais limitada. Quando você faz essa integração de logs, pacotes e endpoint, você tem todo um insumo necessário para fazer pesquisas muito mais ricas e correlações muito mais ricas com as bases de inteligência. E aí vai para uma parte muito voltada a comportamento. Por exemplo, nós falamos sempre de regras IARA. Então, assim, se você tem os comportamentos de como acontecem aqueles ataques, por exemplo, você consegue configurar aquele endpoint, aquele monitoramento na máquina para analisar esse tipo de comportamento específico, que é um comportamento, às vezes, que a máquina não aprendeu a fazer sozinha,
mas dentro do seu SOC você identificou, criou uma nova regra de análise comportamental e jogou e distribuiu isso em vários endpoints. Ô Graziane, você pode falar um pouco mais de ARA, de endpoint nessa parte Aí comportamental? a gente começa a sair de assinatura para comportamento. E aí volta um pouco naquele ponto da profundidade, né? Então, por exemplo, aplicar regras IARA, que vão pegar comportamentos de uma execução de binário, algo assim, eu preciso chegar na memória, eu preciso chegar na camada de execução dentro de um endpoint. Ou até mesmo, se eu pegar um binário na rede, uma transferência de arquivo, tem um motor ali que eu consiga aplicar esse comportamento. Então, exige, de uma certa forma, né, uma profundidade maior nos insumos que você está recebendo, que é um grande diferencial quando você pula, por exemplo, né, do log para a rede endpoint, porque você recebe muito log, né, dentro das fontes que você está monitorando, camadas de prevenção que às vezes são baseadas em assinatura, o que você fica refém da capacidade daquela camada de prevenção identificar alguma coisa e te mandar. E se isso não acontece, você também está cego, o CIEM está cego. Então, quando a gente começa a falar de ataques mais avançados, quando a gente começa a falar de cenários multi-estágios, é importante você olhar o comportamento para criar, né, isso e começar até a antecipar um pouco mais, né, com a ajuda aí de Threat Intel, com a ajuda aí da experiência do SOC, ataques ou a continuidade desse ataque. Eu gosto muito de falar, e o Zé Paulo falou bem aí sobre a corrida, né, no momento de um incidente, esse período que nós chamamos de tempo de comprometimento, onde os analistas vão identificar o que aconteceu e responder, né? Conter a ameaça e responder. Muitas vezes você vai identificar um incidente, sei lá, dias ou semanas antes dele chegar ao ponto de uma extração de dados e onde a sua empresa vai estar na rede social no dia seguinte, né? Ou aqueles dados vão ser roubados e estarem num paste bin, isso vai escalar em redes sociais, em WhatsApp, todo mundo vai ficar sabendo. Então, às vezes, a diferença do incidente do SOC corriqueiro e esse tempo e essa capacidade de identificar esses comportamentos vão ser a diferença aí do dia a dia, do incidente do dia a dia, para um incidente de negócio da página de uma rede social do dia seguinte. Então, é um trabalho aí bem crítico. Até aproveitando aqui, temos 5 minutos, né? Então, aproveitar e fazer uma última deixa aqui para o Zé. Ô, José, você que está no dia a dia do SOC, tá? Uma posição de gerente de SOC é uma posição bem complexa, vamos dizer assim, né? Porque em alguns momentos você tem que ser psicólogo, em alguns momentos você tem que ser mais técnico, em alguns momentos, enfim, você pode falar melhor do que eu sobre isso. Só que o que mudou no seu dia a dia aí do trabalho depois que começou a pandemia? Né? Pessoal, vira e mexe, bate uma postagem no LinkedIn, se você não fez 5 cursos, não leu 5 livros, não plantou uma árvore, sei lá, nessa pandemia, você está fazendo alguma coisa errada. Aí eu falo, é porque essa pessoa não é de cibersegurança, né? Não, aí o meu time sabe muito bem, né? Acho que não me recordo na história um número prolongado de noites acordadas aí, intercalando aí com o time. De fato, se aproveitam muito do momento que a gente está vivendo, né? Não tem jeito, não existe ética para isso. Vou me aproveitar desse momento triste que a humanidade está vivendo? Sim. E pronto. Exatamente. Se tivesse ética, eu estava aí, trabalhando com a gente, fazendo o que está aqui no webinar também. Como é que é? Desculpa. Os criminosos estão atacando principalmente hospitais no mundo inteiro. Sim, pois é. Então, não existe ética nisso, né? Não tem um minuto de silêncio, não tem um dia de luto, não tem.
Então, assim, a gente viu o número quadruplicar e a gente não está falando especificamente só porque a gente teve mecânicas novas aí de trabalho. Não, a gente está falando, como eu disse, de exploração de auxílio emergencial, enfim, do jeito que você imaginar aí, em termos de contexto, a gente tá vivendo. E os analistas, eu, assim, posso falar com propriedade, que tem esse sentimento justamente oposto, que é o sentimento de que, nesse momento, a equipe está dando o dobro. E está dando o dobro mesmo, como várias outras frentes, né? A gente sabe aí dos profissionais de saúde, segurança pública, etc. E o pessoal de cibersegurança, de TI de uma forma geral, está dando o dobro também, porque sabe que se dormir, se abaixar o olho aí um pouquinho, o mundo pode acabar, né? Então, ninguém quer aparecer no Jornal Nacional aí de forma negativa. Então, a gente viu números, no mínimo, tem uns mais, outros menos, mas na média quadruplicaram os incidentes de segurança. Então, não tem jeito. Aí, meu abraço aí ao pessoal da TI, de uma forma geral, que com certeza não fez 5, 6 cursos, não leu 5, 6 livros, plantou árvore e tudo mais nessa pandemia. Estão aí ralando junto. Dormir, né? Zé, Muita você noite tá bem, você tá acordado. com bastante cabelo ainda, cara. Antes da pandemia eu tava cabeludo, não tinha barba grisalha ainda, 4, 5 meses aí. Peguei da ISH o kit pintura de cabelo também, então a gente acerta a luz aqui para não parecer muita coisa, mas cabelo branco, arruga, tá aí. Pois é. Pô, pro pessoal que não sabe, eu até abri aqui espaço para uma brincadeira, né? Antes de começar o webinar, o José entrou uns minutos antes, a esposa dele arrumou a câmera, passou uma base no rosto. Então ele veio aqui hoje no nível Jornal Nacional mesmo, tá? Bem legal. E aí, Odisseu, o pessoal fala, poxa, você não tá pegando nenhum sol, cara, por conta da pandemia. Eu falei, não, é porque a gente tá trabalhando mesmo, não dá tempo de sair da frente do PC. Então... Acho que tanto os criminosos quanto as demais áreas aí que conseguem trabalhar de home office nunca foram tão produtivas, né? Vamos falar assim. Com certeza. As coisas, tudo ficou mais dinâmico, tudo ficou mais rápido, não tem um deslocamento, não tem um almoço, ficou uma coisa... O mundo ficou mais rápido em alguns setores, eu vejo dessa forma. Muito também com a transformação digital e com a velocidade que as coisas tiveram que ir para meios digitais para a continuidade do negócio, né?